guerra nas duas fronteiras, esquerda e direita. O Império Romano estava, obviamente, já numa certa decadência e ele estava brigando ali, o Império Romano, em todas as suas fronteiras, brigando com acordos comerciais, lidando com a Roma quebrada nas suas finanças, gastos muito grandes com a guerra. Então, assim, não é um cara que pegou a vida em bonança. Olá, tudo bem? Obrigado aí por se juntar a nós mais uma vez. E nós vamos seguindo aqui, né, dentro da nossa linha de vídeos. Nós estamos agora no nosso canal fazendo algumas citações de Marco Aurélio. Muita gente fala assim: você cita Marco Aurélio, mas Marco Aurélio obviamente, ele era um estoico. Mas qual que é a vantagem de você usar? Por que Marco Aurélio? De todos. Porque Marco Aurélio não era um filósofo, em primeiro lugar. Então, se você quer ouvir filosofia, provavelmente você não deve ouvir um filósofo. Porque o filósofo é um profissional, não é isso? Os filósofos que me perdoem em colocar isso, mas quando você sabe que um filósofo vai falar, com algumas exceções, se você vai ouvir um filósofo falar, quem é que vai estar interessado em ouvir o filósofo? Outro filósofo. E aí você vai tendo uma espécie de uma inteligência. E aí o homem comum não tem proveito. Né? Quem aqui já teve ocasião de ler alguns dos filósofos contemporâneos? Olha, tem hora que dá sono, viu? Tem hora que dá sono. Começa a falar embrulhado. Eles gostam, então quanto mais enrolado eles falam, mais bacaninha, mais inteligentinho fica. E por aí vai. Mas, obviamente, eu não estou criticando aqui os filósofos, eu estou criticando um certo uso social da filosofia que nós temos hoje em dia. É isso, tá? Mas nada contra o filósofo e a filosofia. Fato é que Marco Aurélio ele tinha, além do estoicismo, ele também tinha uma outra atividade que consumia um pouquinho do tempo dele. Ele era apenas o imperador romano do seu tempo. Então, se você der um Google, for atrás de Imperador Marco Aurélio, você vai ver o currículo do homem. Então, por que eu escolho esse para falar sobre bem-estar e mindfulness? Por quê? Porque Marco Aurélio não é alguém que subiu uma montanha e vestiu uma túnica cor de abóbora e ficou longe de tudo e todos, respirando o ar rarefeito das montanhas e se dedicando a uma vida de contemplação. Ou ficou fazendo uma mágica em cima da outra, achando que o mundo sobrenatural vai trazer as respostas que ele não consegue construir no mundo natural. Marco Aurélio era o contrário. Também, devo dizer em tempo, nada contra as pessoas que fazem a escolha de uma vida monástica. Apenas que a maioria absoluta de nós não tem condição de fazer isso. Nós não temos tempo. Eu vou me dedicar. Você vai se dedicar? Alguém está pagando. Sua família é rica, você é herdeiro, não sei. Mas alguém te paga. Então, se eu pegar lá, os monges vão esmolar comida, né? Vão pedir comida, as pessoas dão comida para os monges. Aquela comida, alguém cozinhou. Aquela comida, o ingrediente, alguém comprou. Essa é muito mais a nossa realidade contemporânea, da maioria daqueles que me ouvem, é muito mais essa realidade do que a realidade do monge eremita. Né? Então Marco Aurélio se aproxima muito mais da nossa experiência do que da experiência da reclusão. Porque ele era apenas o imperador romano. Então, além de ser um homem do mundo, calhou de ser um homem que respondia pela maior parte do que acontecia no mundo da época. Guerra nas duas fronteiras, esquerda e direita. O Império Romano estava, obviamente, já numa certa decadência e ele estava brigando ali, né? O Império Romano em todas as suas fronteiras, brigando com acordos comerciais, lidando com a Roma quebrada nas suas finanças, gastos muito grandes com a guerra, né? Então, assim,
não é um cara que pegou a vida em bonança, né? Não é alguém que estivesse numa boa. Ele estava no âmago, ele estava no miolo da encrenca. Por isso que ele é um cara interessante de ser lido. Porque você vê o que ele pensava enquanto ele combatia em guerra, enquanto ele via gente morrendo, gente do exército dele e gente das tropas inimigas. E então, assim, para a gente entender um pouco melhor, já que Marco Aurélio era romano, mas ele escrevia em grego, tá? Então, no grego a gente tem assim, o universo é mudança. Nós vamos ficar um pouquinho na ideia do que é universo. O universo é mudança. As estrelas, as galáxias, as nebulosas. Por que não existe uma velocidade maior que a da luz? Porque o tempo... Lindo, muito bacana. Mas o universo que nós vamos nos deter aqui é o universo acessível à nossa experiência, que é o seguinte: algumas palavras no grego podem fazer as vezes de universo. Pode ser a palavra cosmos, com K, que é de onde vem o contemporâneo cósmico, cosmic, né? Que seria a ideia de um sistema de funcionamento em que existe uma ordem, uma harmonia, uma entidade estruturada. Então, por isso que o pessoal fica fazendo cálculo em cima, fica apresentando equação, tal, nesse universo do Einstein, né? Porque ele era organizado, ele era um universo ordenado e não caótico. Esse é um nome. Outro nome para o universo é holos, H-O-L-L-O, de holístico, holograma. E no inglês, a palavra inteiro, whole, vem de holos. Por fim, também, então o holos tem muito mais uma conotação de quantificação, de totalidade. Então tem o poema famoso do Arnaldo Antunes, que ele fala que todas as coisas cabem dentro de uma palavra tão pequena, tudo. Holos é o tudo, com T maiúsculo, é o tudo ao qual o Arnaldo Antunes se refere. Depois tem o ecos, que a gente escreve oikos, que é a ecologia ou a economia, também é universo, né? Mas tem mais o sentido de um lar, uma morada, uma habitação. Os outros, o cosmos, o holos e tal, são coisas que existem sem a nossa participação. Mas a ideia do ecos é uma ideia que nós fazemos parte. Existe é o universo no sentido de uma familiaridade com a gente mesmo. E é ali que eu quero exatamente gastar o nosso tempo hoje. Então, nós não queremos saber das galáxias e outros que tais, nós não queremos saber do tudo, do nada. Apesar de estarmos citando um filósofo, não estamos filosofando aqui. Nós estamos procurando humanizar aquilo que nós temos. Então, o que acontece? Quando você pensa nesta ideia, o que os nossos pensamentos tornam nossa vida, e ele já deu a dica aqui, né? O universo é mudança. A ideia é que o universo só será um ecos se nós fizermos dele a nossa morada. Então eu penso, puxa vida, Via Láctea, nossa, que legal, que bacana, um dia a Terra vai fundir com o Sol, que legal. Tá, mas isso só vai ter sentido prático para nós na medida em que esta Terra e este Sol forem a nossa morada, forem a nossa habitação. A partir do momento que eu percebo que o sistema solar, vamos pegar a Terra, o planeta Terra, não é o lugar aonde eu piso. Não. O planeta Terra sou eu. De um ponto de vista material, tudo aquilo que compõe o meu organismo
são elementos e moléculas e partículas originárias da crosta terrestre. Ou seja, eu sou uma porção da crosta terrestre que tem ânimo, que tem noese, que a gente vai poder entrar um pouquinho mais para frente, que se percebe. Então você é o planeta Terra, você não mora, você não habita o planeta Terra, você é o planeta Terra. Logo, o planeta Terra é o seu lar. Outra coisa, só para você pensar, você sabia que você não está pisando no planeta Terra, você está mergulhado no planeta Terra, sabia disso? E se você sair desse mergulho, você morre, porque em cima de você tem 11 quilômetros de atmosfera. Você está andando, você está lá passeando com o seu cachorro, você está exatamente entre a porção sólida e a porção gasosa da Terra. Mas você não está fora do planeta, você está dentro. Quando você está na praia, você está simplesmente no local em que a porção líquida, a porção sólida e a porção gasosa do planeta se encontram. É isso? Então, isto tudo é mudança. E à medida que você escuta essas bobagens que eu estou falando, sua perspectiva de si mesmo muda. E a sua perspectiva do mundo muda. Porque o universo é mudança. Nós vamos poder falar mais para frente, nesse universo que é a nossa morada, nós vamos falar sobre os nossos pensamentos serem nossa morada, que a gente não costuma pensar nisso, a gente acha que o pensamento é uma excrescência do nosso ser. Não. Fazem parte do nosso ser. E por fim, nós vamos discutir um pouco a ideia dos pensamentos. Tá? Então, para hoje fica essa ideia. O universo é mudança. Se você está apostando na imutabilidade das coisas, você está apostando no cavalo errado. Você vai se desapontar, porque tudo muda. A gente sempre tem essa ideia de que antigamente sim era bom, era bacana, agora está tudo caótico, está tudo desenfreado. Não, isso é só um efeito da mudança que a gente vai tendo. E as mudanças que nós vimos quando éramos jovens eram mudanças que já haviam sido instaladas, ou estavam em instalação, e nós tínhamos uma agilidade adaptativa muito maior do que quando a gente fica velho. Mas a velocidade da mudança é a mesma. Não é com a tecnologia. A tecnologia está avançando a passos largos, há milênios. É só a gente que não percebe. É isso aí, muito obrigado pela sua companhia. Continue evoluindo, continue praticando, continue atento a si mesmo e não desista de si. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.